Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio, então aqui mais uma vez com vocês para mais um dia de aula, né? Hoje realmente é o nosso dia de aula. Esses dias atrás eu postei lá um link de um vídeo como se fosse o dia de aula de vocês, porém o Carlos me avisou que não era o dia de aula, pois não estava no cronograma, né? O que aconteceu? A minha esposa que marcou para mim, a gente tem aqui em casa uma listinha, uma folha que ela fez e coloca num painel e onde tem todos os dias de aula. E aconteceu dela marcar, acho que ela deve ter seguido algum cronograma anterior, alguma coisa assim, ou se confundiu mesmo com uma aula dela. Mas aí eu excluí lá e tá tudo certo, tá? Então a nossa aula é hoje, no dia 30, beleza? Pessoal, eu quero falar hoje com vocês sobre uma doença que vocês vão ver muito nos hospitais ou então em postos mesmo de saúde, pessoas que já trataram dessa doença, tá? Quero falar um pouquinho, pessoal, sobre o aneurisma cerebral, tá? O que é, professor, o aneurisma cerebral? Pessoal, aneurisma cerebral é quando ocorre uma dilatação, né, anormal de uma artéria, tá? Pode, então, ocorrer no cérebro ou em outras partes. Porém, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aneurisma que acontece no cérebro, tá? Quem já viu, pessoal, um pneu de carro ou um pneu de bicicleta, né? Que tem aqueles papos no pneu. Ele quebra ali uma parte do arame, que é dentro da borracha, e acontece de aparecer aqueles papos no pneu, né? E aí o carro fica dançando, assim, o volante, quando a gente está dirigindo. Ele teve uma dilatação naquele pneu ou numa câmara de ar também, às vezes acontece, tá? É a mesma coisa que acontece na artéria, né? Ele acontece então ali aquela dilatação, ou seja, aquele papo, né? Falando assim a grosso modo aí para vocês entenderem, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Olha aqui. Olha aí a artéria, né? E aquela bolsinha que se formou, tá? Pessoal, então, o que acontece? Quando ele forma essa bolsa, ele pode começar a apresentar alguns sintomas, porém, na maioria das vezes, no aneurisma cerebral, esses sintomas, ele vai aparecer já quando rompe, né? Ele tem o rompimento aí desse aneurisma, tá? Mas o que pode causar esse aneurisma? Quero explicar bem para vocês que se vocês forem ler aqui na apostila, ele pode dar um pouquinho de confusão aí na cabeça de vocês, tá? Porque é meio complicado o negócio aqui, mas eu vou tentar explicar de uma forma simples e objetiva, tá bom? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui na apostila diz assim, que o aneurisma, ele ocorre, né, em uma artéria do cérebro, ele é chamado de aneurisma cerebral, beleza, já falei sobre isso, tá? Surge como resultado da fraqueza da parede da artéria devido à aterosclerose, tá? O primeiro é aterosclerose. O que é aterosclerose? Aterosclerose, pessoal, é a presença de placas de gordura na artéria, né? É a presença de gorduras mesmo, né? De placas ali de gordura que vai se formando pelos níveis elevados aí de colesterol, né? Então, pela ingesta abusiva de comidas gordurosas, falta de exercícios físicos, né? Pode formar, então, a aterosclerose, tá? Mas continuando aqui, eu vou ler do jeito que está na apostila, para quando vocês forem ler aí na apostila, vocês não se confundir, tá bom? Aí também pode ser por deformidade congênita, né? O que é deformidade congênita? Uma deformidade que já veio aí na formação do feto, né? Do bebezinho. Trauma, né? O que é um trauma? Uma batida, tá bom? Não vai pensar, não é porque ele teve trauma, porque ficou sabendo que alguém teve aneurisma e por causa do trauma, né? Ele teve também aneurisma. Não é, tá? É uma batida mesmo, uma pancada aí na cabeça ou um acidente, qualquer coisa, tá? Ou através de uma doença hipertensiva, pressão arterial elevada, né? O que acontece? A pressão arterial, ela começa a fazer força na parede dos vasos, né? Fazendo com que haja aí esse enfraquecimento do vaso, né? Ocasionando aneurisma, tá bom?
ou idade avançada. Também pode acontecer por idade avançada, tá? Um aneurisma também pode ser resultado de arteriosclerose. Você vê como é que o nome é complicado? Tem o aterosclerose e a arteriosclerose, né? Quando a arteriosclerose se desenvolve, a parede da artéria fica grossa, danificando e perdendo seu revestimento interno normal. A área danificada da artéria pode se dilatar em decorrência da pressão sanguínea, resultando em um aneurisma. Então, a arteriosclerose é uma doença da artéria que faz com que a artéria perca a sua musculatura ali por dentro, né? Ela começa a enfraquecer, né? Ela perde ali aqueles músculos, né? Aqueles músculos que formam a artéria, né? Ele começa a perder ele, a enfraquecer ele, e aí sim pode causar, então, o aneurisma. Então, não esqueçam, diferença de aterosclerose. Aterosclerose é placas de gordura. Arteriosclerose, doença que faz o enfraquecimento da parede ali da artéria, tá bom? As manifestações clínicas, então, pessoal, tá? Como eu já falei para vocês, que a maioria dos aneurismas, ele não vai aparecer nenhum sintoma, né? Até que ele fique grande o suficiente ou então se rompa. Tá? Se ele ficar grande o suficiente, ele pode começar a pressionar os nervos do cérebro, né? Ele pode causar, então, alguns sinais e sintomas que incluem pálpebra caída, né? O paciente ele vai ficar com o olho assim, ó, tá com a pálpebra caída, tá bom? Ou então ele pode ter a diplopia. Nossa, professor, o que é isso? Diplopia. É visão dupla, tá? É igual quando a pessoa toma as pingas. Eu não sei porque eu nunca fiquei bêbado, eu nunca bebi na minha vida, sabe? Então eu não sei dizer, mas eu já ouvi falar que diz que a pessoa que toma muito, que bebe muito, diz que às vezes ele começa a ter a diplopia, né? Começa a ver duas pessoas, duas cadeiras, né? É bom começar a ver também duas notas de R$100, esse tem uma só, começa a ver duas, é bom, né? Então a diplopia, pessoal, é isso, tá? A pessoa ele começa a ter visão dupla, tá bom? Dor acima ou atrás dos olhos, né? Pupila dilatada, né? Vocês sabem, eu acho, o que é a pupila dilatada, né? Dentro aqui mesmo assim, ó, você olha aqui dentro do olho da pessoa, ali na pupila ela está dilatada, né? Está maior, tá? Também um sinal aí de problema neurológico, né? Também no sinal de morte, tá? A pessoa que morre, ele tem a sua pupila dilatada, tá bom? Quero ver aqui fraqueza ou falta de sensibilidade de um lado da face ou do corpo, mais ou menos assim, parecido com sinal de AVC, tá? Ou agora AVE, né? Porque mudou, AVI e AVE, né? HI, tá bom? Então pode ter o amortecimento então, de um dos lados do corpo, tá? O aneurisma cerebral, ele cresce demais, ele pode romper, causando sangramento, né? E se ele causar sangramento, pessoal, infelizmente é fatal, na maioria dos casos, né? Já vamos falar a verdade. Se a pessoa ele tem um aneurisma e esse aneurisma ele se rompe, na maioria dos casos é fatal. São poucas as pessoas que conseguem sobreviver, tá? O aneurisma cerebral que rompe, ele causa sintomas, então, como dor de cabeça forte e de repente, súbita, né? Ele pode ter náuseas, vômito, pescoço duro, fraqueza repentina em uma área do corpo, dificuldade repentina de falar e até a perda de consciência, coma ou morte. O que acontece? A pessoa ele pode apresentar quase os mesmos sintomas, então, né, do AVE, como eu já disse, do AVE hemorrágico aí, né? Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco são a arteriosclerose, né, que é a doença lá das artérias, né? Tabagismo. A pessoa que fuma, ele pode ter até 8 vezes a chance
de desenvolver aí um aneurisma, tá? Histórico familiar de aneurisma, tá? Doenças cardíacas ou outras. Pessoal, doenças cardíacas ou outros problemas nas artérias, né? E hipertensão arterial, tá? Também faz com que apareça aí o aneurisma, tá bom? Diagnóstico. O diagnóstico é feito através da tomografia computadorizada, feito também através de uma ressonância magnética, né? E de uma angiografia cerebral, tá? Tratamento. Aqui, pessoal, fala sobre alguns tratamentos, mas já vou falar bem a verdade. O tratamento para aneurisma é cirúrgico, tá? É feita uma craniotomia, tá? É aberto aí a calota craniana desse paciente. O médico, então, ele vai tentar grampear, colocar um clipe ali naquele local onde teve o aneurisma, onde teve aquele enfraquecimento ali daquela artéria, tá bom? Fala assim, aqui um pouquinho mais para baixo, que na apostila, fala que tem também um tratamento pela embolização cardiovascular, que ele vai inserir um catéter, né, na artéria femoral por uma pequena incisão, sendo guiado por um sistema de raio-x para o interior do aneurisma, né, e que vai ser tratado. Após o catéter ele estar posicionado dentro do saco aneurismático, eles são introduzidos espirais de platina, que são micromolas, né, de diversos tamanhos que preencherão o interior do aneurisma, causando a coagulação do mesmo. Tá? Porém, pessoal, a grande realidade é cirurgia, tá? Abertura da calota craniana para poder grampear ali, né, ou colocar um clipes naquele local onde teve aneurisma, tentando salvar a vida do paciente. Aneurisma, quando é pego no começo, a cirurgia é feita assim de imediato, realmente resolve. Porém, por muitas vezes a pessoa ele fica sequelado. Quase todas as pessoas que eu conheci que fez cirurgia de aneurisma, eles ficou sequelado até o dia de hoje. Alguns com problemas neurológicos, psicológicos, né? Outros também como se tivesse tido um AVE, né? Ficou aí com partes do corpo paralisado, não consegue andar mais, outro não consegue mais falar, né? Ou ficou com a face caída. Então, assim, é uma doença bastante complicada, tá? É uma doença que o problema do tratamento dela, principalmente quando ela se rompe, é porque ela é uma doença silenciosa, né? Que ela não vai quase demonstrar que ela está ali, né? E só vai aparecer o aneurisma quando ele já está ou tão grande que está pressionando, né, o cérebro, ou então quando ele já rompeu e teve ali o sangramento enchendo o cérebro da pessoa de sangue, tá? E aí o que acontece? Como os sinais e sintomas são meio parecidos com o AVE, ele é meio tratado como um AVE até o médico realizar uma tomografia ou então uma ressonância, né, para poder saber que era um aneurisma e não um AVE, né? Mas a mecânica do aneurisma e do AVE hemorrágico é mais ou menos parecido, né? Só que na AVE, a veia ela se rompe sem ter aquele saquinho por fora, ou seja, aquele papo do pneu, né? Igual o papo que tem no pneu do carro por fora. Então é bastante parecido, mas a mecânica é igual, tá? Vai perfurar e vai acontecer de alagar o cérebro desse paciente aí de sangue, trazendo essas inúmeras complicações. A equipe de enfermagem, pessoal, quais os cuidados com esse paciente? Primeiro, reconhecimento, tá? Vamos supor que eu esteja trabalhando lá no postinho de saúde e chegue alguém com uma reclamação com um desses sintomas que eu já falei, muita dor de cabeça, náusea, né? Às vezes a pressão dele pode estar elevada também, né? Aí já desconfiar logo e tentar classificar ele assim para ser atendido quanto antes, tá? Ou então já encaminhar aí para um pronto-socorro. Né? Ou mesmo no pronto-socorro, onde eu esteja trabalhando, também ver a situação de uma pessoa que chegou e tentar realizar aí o cuidado dele o quanto antes, tá? Outra coisa que nós devemos fazer, pessoal, é anotar as queixas e reclamações, auxiliar no banho desse paciente, administrar as medicações, evitar com que esse paciente ele faça esforço físico,